Olá, time Freitas, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Gente, vamos dar seguimento aqui ao conteúdo do nosso treinamento. No último vídeo, nós finalizamos aqui a parte dos relatórios, né? Então, a gente trouxe um passo a passo de como é que você pode executar o relatório que é feito pelo operador comercial, né? Onde você vai identificar o que não está exposto para fazer a devida exposição, vai identificar o que não tem na loja, mas que pode ser feito pedido, onde você vai sinalizar isso para o gerente, enfim. A gente trouxe um passo a passo de como é que você realiza o relatório do operador comercial, né? E aí, gente, após, como eu mostrei para vocês lá no ciclo do abastecimento, após a realização dos relatórios, nós temos os pedidos de reposição, né? E após os pedidos de reposição, nós temos a prática de recebimento de mercadorias, né? Que é a atividade que nós vamos comentar aqui hoje. Então, seguindo o fluxo, nós temos os relatórios. A partir dos relatórios, os gerentes fazem os pedidos de produtos para o nosso CD e o nosso CD envia o caminhão de mercadorias para as lojas, né? Onde a gente vai iniciar o processo de recebimento de mercadorias, tá? E assim como no processo de abastecimento, nós também temos o fluxo para a atividade de recebimento, tá bom? Então, quais são as etapas do fluxo de recebimento, né? Da atividade em si de receber mercadoria? Então, primeiramente, ali, quando o caminhão chega na loja, a primeira atividade é realizar o descarregamento de mercadorias, né? Então, o nosso time de operadores comerciais vai a todo vapor realizar o descarregamento de mercadorias e levar as mercadorias para a área de recebimento. A partir do momento que é finalizada a parte de descarregar as mercadorias, ou seja, tirar as mercadorias do caminhão, o conferente já entra com a prática de conferência, né? Onde ele vai bater ali a quantidade de mercadorias que chegou com a nota fiscal que foi emitida. Após o processo de conferência, os operadores comerciais, eles manuseiam as caixas de mercadorias para as seções, né, para que os próprios operadores comerciais possam fazer o abastecimento das seções. Né? Então, terminou o processo de conferência, chegou o momento da gente pegar essas caixas e levar diretamente para as seções, né, para que o abastecimento já seja feito ali no mesmo dia do recebimento. Então, o operador comercial recebe essas caixas para fazer o abastecimento da sua seção. Fez o abastecimento, pronto. Sobrou mercadoria, é aí onde a gente vai começar o processo de armazenamento das sobras, tá? Então, como eu falei para vocês, nas lojas que tem apenas depósito, a gente vai armazenar apenas no depósito. Nas lojas que nós temos apenas estoque aéreo, a gente já vai estocar essa mercadoria no aéreo. Nas lojas que nós temos os dois casos, ou seja, as lojas que possuem tanto o aéreo quanto o depósito, a gente vai dividir, né? Então a gente vai começar subindo essas mercadorias para o estoque aéreo. Quando não tiver mais espaço adequado para a gente poder guardar essas mercadorias, a gente leva as mercadorias para o depósito, tá bom? Então, gente, o ciclo é basicamente esse. Nós temos, primeiramente, a atividade de descarregamento de mercadorias, depois o processo de conferência feito pelo conferente, onde ele vai bater a quantidade de mercadorias que chegou com a nota fiscal emitida. Após isso, ao das caixas para as seções, para que seja realizado o abastecimento e exposição de produtos. Então, o operador comercial ele recebe essas caixas para fazer o abastecimento da seção e a exposição do produto. E aí, o que sobrar dessas mercadorias, a gente começa o processo de armazenamento ou no estoque aéreo ou no depósito, tá bom? Então, gente, o fluxo de recebimento ele é bem simples, tá? E ele também é cíclico, tá? Ou seja, ele deve fazer parte da rotina de loja de maneira contínua. Então, pessoal, novamente aqui, cada etapa seguinte depende da execução correta da etapa anterior. Então, para que a conferência seja adequada, o descarregamento tem que ser eficiente e rápido, né? Então, nós temos aí uma média, pessoal, uma tolerância de 1 hora. Então, por exemplo, se o caminhão de mercadorias chega na loja às 11 horas da manhã, ao meio-dia esse caminhão deve ser liberado para voltar para o CD. Então, a gente tem em torno aí de 1 hora para realizar o descarregamento dessas mercadorias, tá? Então, precisa ser um descarregamento eficiente. Após o descarregamento, nós temos o processo de conferência. Terminado o processo de conferência, manuseio das caixas para seções. Quando as caixas chegarem nas seções, são feitos o abastecimento e a exposição de produtos. E aí as sobras são armazenadas no nosso estoque. Tranquilo? E aí, gente, é importante, tá?
Trago aqui uma foto para vocês de um processo de descarregamento que estava sendo realizado em uma loja aqui de Fortaleza. E aí eu gostaria de afirmar com vocês o seguinte: descarregar com eficiência é dar o play na operação. Sem isso, tudo sai do ritmo. Então, como eu falei para vocês, nós temos a tolerância de 1 hora, né, para nós liberarmos o caminhão para ir por destino dele, né? Então a gente tem 1 hora para fazer o descarregamento. Então esse descarregamento ele tem que ser rápido e eficiente ao mesmo tempo, tá? Se for um descarregamento muito demorado ou então muito desorganizado, a nossa operação ela já começa a ficar comprometida, tá? Então a prática de recebimento de mercadorias também é uma etapa muito importante do nosso fluxo de abastecimento, tá? E aí, gente, após a atividade de recebimento, como eu mostrei para vocês, há o manuseio das caixas para as seções, porque agora a gente vai fazer o abastecimento das seções das prateleiras, tá bom? E aí, aqui na parte de abastecimento, eu queria trazer algumas práticas para vocês, tá? Algumas boas práticas, que é no sentido também de amar fazer bem feito, né? É aquele sentido de você gostar de fazer bem as coisas, né? E aqui eu trago 3 boas práticas para que você faça um abastecimento adequado. Primeira delas, todos os produtos devem estar voltados para frente com os rótulos visíveis aos clientes, tá? Então, o produto ele não pode estar, por exemplo, virado para trás. Então, a parte da frente do produto tem que estar sempre permitindo a visualização do cliente, sempre exposta para o lado do cliente. Outra regra prioritária no abastecimento é deixar a distância mínima de 3 centímetros entre o produto e a prateleira de cima, permitindo que o cliente retire o item da prateleira com facilidade. Então percebam o seguinte, lembra que a gente falou de deixar em torno de 15, 20 a 30 centímetros de distância entre a mercadoria no estoque aéreo e o teto do estoque, né, para que fique mais fácil o operador comercial retirar essa caixa? Da mesma forma funciona com o cliente, tá, gente? Quando a gente for abastecer um produto, a gente tem que deixar um espaço entre o produto e o teto da prateleira, para facilitar com que o cliente veja e pegue esse produto. Então percebam, 3 centímetros, se a gente tem o teto da prateleira aqui, o produto tem que ficar no máximo aqui nessa posição, né, para que o cliente consiga pegar o produto com facilidade e permita a visualização completa do produto. Se eu deixo muito encostado, quando o cliente ele pega esse produto já começa a danificar a caixa, por exemplo, ou então ele tem dificuldade em pegar o produto, ou então ele não consegue visualizar o produto completo, né? E aí isso pode acabar acarretando em perda de vendas, tá bom? Então é uma prática também que tem que ser realizada. E por último, pessoal, o abastecimento, ele deve ser feito na prateleira completa, tá? Visto que é proibida a criação de frentes falsas, ou seja, aquele famoso puxa, né? Que em outros lugares é praticado. Ah, tem pouco produto na prateleira, eu vou puxar para frente para pelo menos enganar o cliente, né? Dizendo que tem produto. Gente, aqui na Freitas isso não é permitido, tá? Nós temos que ter uma exposição completa. Então a prateleira tem que estar sempre bem abastecida de produtos. Essa coisa de criar frentes falsas não é permitido, tá? Então, criação de frentes falsas, que é justamente quando os produtos são colocados apenas na frente, deixando o fundo da prateleira vazio, tá? Então isso não é permitido. A exposição, o abastecimento tem que ser sempre na prateleira completa, tá? Então, se na prateleira cabe 3 produtos, você vai colocar 3 produtos. Se cabe 5 produtos, você vai colocar 5 produtos. Nunca criar frentes falsas, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, tá? No vídeo de hoje a gente tratou sobre 2 assuntos, tanto a parte de recebimento de mercadorias, quanto também boas práticas de abastecimento, tá? Então a gente está conseguindo aí fluir, né, no nosso treinamento aqui da operação de loja. Nos próximos vídeos a gente vai entrar com muita força na parte de exposição, tá? Então a gente vai falar sobre algumas técnicas de exposição de produtos, tá bom? E eu, inclusive, acredito que seja uma das partes mais importantes aqui do nosso treinamento, tá? Porque é a parte prática em si, como o produto deve ser colocado para que o cliente possa visualizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Bons estudos e tchau, tchau.